Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje vamos falar de gerência de memória. Vamos discutir um pouco sobre algoritmos de substituição de páginas. Já falamos um pouco sobre isso, mas é um tema bastante interessante e merece ser aprofundado. Afinal, o programa tem que estar na memória principal para ser executado. Assim como a gerência de processos, a gerência de memória deve ser otimizada, pois uma impacta na execução da outra. Lembrando que, quando ocorre um page fall, é necessário buscar as páginas que estão no disco e carregá-las para a memória. Para isto, existem algumas políticas. Então, vamos falar de políticas de busca de páginas, políticas de alocação de páginas e políticas de substituição de página. Em relação à paginação, relembrando alguns conceitos, temos aqui o processo A e o processo B. Cada um deles tem o seu endereçamento virtual independente e suas tabelas de página, ou seja, a tabela de mapeamento. Esta tabela nos diz quais páginas de cada processo estão localizadas na memória principal, aonde elas se encontram no frame e também onde elas se encontram no disco. Isso todos os processos vão ter. Para isso, foi criada uma política de buscas de páginas. A política de busca de página é sempre utilizada quando ocorre um page fall. A ideia é otimizar cada vez que ocorrer um page fall. Então, quando ocorre um page fall, o que significa? O processo estava rodando na memória principal, ele faz referência a uma página que não está na memória principal ainda, que está no disco. Então, o processo para sua execução e o sistema operacional se responsabiliza por trazer esta página que está no disco para a memória principal. A paginação por demanda, ela diz que só devemos trazer aquela página que foi referenciada e não se encontra na memória, ou seja, a página que causou o page fall. Mas também existe a ideia da paginação antecipada, que ocorre quando o sistema operacional parte do princípio que, se aquela página foi referenciada, a probabilidade de páginas próximas a ela, ou seja, continuação deste código, também possa ser referenciado logo e com isso ocorra outro page fall. Para evitar page falls consecutivos, a paginação antecipada carrega algumas páginas a mais, além da página que causou o page fall. Temos a política de alocação de páginas que podem ser política de alocação fixa ou política de alocação variável. A política de alocação fixa, ela diz que cada processo vai ter um número X de páginas na memória e somente isso. Já a política de alocação variável, ela diz que cada processo pode ter uma quantidade diferente de frames ocupados na memória principal de acordo com a sua necessidade. Essa teoria parte do princípio de eliminar page falls. E em relação à política de substituição de páginas, temos a política de substituição local e a política de substituição global. Na política local, ele diz o seguinte, que toda vez que ocorrer um page fall, somente serão removidas páginas do próprio processo para substituir uma nova página que está sendo referenciada. Enquanto a política de substituição global, ela diz que podemos substituir qualquer página de qualquer processo quando ocorrer o page fall. Um dos grandes problemas da paginação é decidir quais páginas liberar da memória principal quando for necessária substituição de páginas. Quando o processo necessita de uma nova página e não existem frames disponíveis, o sistema operacional deverá selecionar dentre as diversas páginas que estão na memória
qual será liberada para o processo. O grande problema está em remover uma página que será utilizada na sequência, ou seja, vai ser desperdiçado tempo com outro page out e depois page in. Os algoritmos de substituição de páginas têm o objetivo de escolher os frames que tenham a menor probabilidade de serem referenciados num futuro próximo. Vamos rever um pouco do algoritmo FIFO circular, também conhecido como relógio? Falando agora do algoritmo do relógio. As páginas, elas têm uma lista circular e um apontador para a página mais antiga. Então, o que acontece quando ocorre um page for? O sistema operacional vem na página mais antiga, número 1, verifica qual é o bit de referência dela, o BR. Se for igual a 1, ele vai ter uma nova chance. Esse bit vai ser resetado e o apontador vai para a próxima página. Verifica qual é o valor do bit de referência, também é 1. Então, neste caso, ele reseta o bit e vai para a próxima, que é o número 3. O bit de referência do número 3 é 0. Portanto, é exatamente esta página que vai ser substituída. Observe na figura B que P1 está com bit de referência 0, P2 está com bit de referência 0 e P3 vai passar a ter o bit de referência igual a 1. Como essa página foi recentemente substituída, pois ela acabou de ser escolhida, o apontador vai passar para P4 e P4 vai se tornar o início da nossa lista circular. Vamos falar agora do algoritmo LFU. Este algoritmo seleciona a página menos referenciada, ou seja, o frame que está sendo pouco utilizado. Para isso, ele utiliza um contador que acumula a quantidade de vezes que a página está sendo referenciada na memória principal. Desta forma, a página que possuir o contador com menor valor será a página escolhida para ser removida da memória principal. Inicialmente, parece uma boa estratégia, porém, páginas que estão há pouco tempo na memória principal podem ser justamente aquelas selecionadas a serem removidas. E determinadas páginas com a frequência muito alta num determinado momento podem não ser mais utilizadas no futuro, mas ficariam ocupando a memória principal, pois o contador delas ainda tem um valor alto. Em relação ao LFU, Least Frequently Used. Inicialmente nós temos uma fila com a página mais antiga e a página mais recente. No FIFO, a mais antiga sairia e a mais recente seria a última a sair. Mas em se tratando do LFU, ele parte do princípio que cada página vai ter seu contador de frequência, ou seja, quanto mais referenciada for a página, maior a probabilidade dela entrar em execução. Então, ali, a página mais antiga, a segunda página tem um contador de referência 3, a terceira página 11, a quarta página 4, a quinta página 2 e a sexta página 4. Neste caso, se ocorresse um page for utilizando o algoritmo LFU, qual página sairia? Sairia a página com valor de contador 2, pois é o menor contador, ou seja, todas as outras páginas foram mais referenciadas que essa página. Mas este algoritmo, desta forma, ele pode induzir ao erro. Por quê? Porque num determinado momento, dentro de um loop ou de uma função, uma página pode ser referenciada muitas vezes. Após a saída deste loop, ela vai continuar com o contador alto, mas ela não vai estar sendo referenciada novamente. Para resolver este problema, de tempos em tempos, na interrupção de timer, passa um processo limpando esses contadores. Assim,
as novas referências vão sendo atualizadas e o algoritmo não tem mais esse tipo de erro. Vamos falar agora de LRU. Este algoritmo seleciona a página da memória principal que está há mais tempo sem ser referenciada. Para implementar este algoritmo, é necessário que cada página tenha um contador que indica há quanto tempo a página está sem ser referenciada. A página removida será aquela que está há mais tempo sem ser acessada. Esta solução tem um elevado custo de implementação, mas é um algoritmo de excelente qualidade. Vamos falar agora de LRU, Least Recently Used. Qual é a diferença deste algoritmo? Este algoritmo, na verdade, ele tem um contador que indica há quanto tempo esta página está sem ser referenciada. Veja, não é um contador de uso, é um contador de há quanto tempo esta página está sem referência. Ou seja, as páginas mais antigas não necessariamente são as menos referenciadas. Então, aqui nós temos um exemplo com contador de tempo sem referência. Isso é somente um modelo didático. Nós temos uma 4 tempos sem referência, a 1 tempo sem referência, a 11 tempos sem referência, a 10 tempos sem referência e a 5 tempos sem referência. Ou seja, a página que está com o maior número é aquela que está há mais tempo sem ser referenciada. Então, a probabilidade desta página ser referenciada novamente é muito pequena. Neste caso, a página que seria removida é aquela que tem o valor 11, pois ela está há muito mais tempo que as outras páginas sem ser acessada. Este algoritmo é um algoritmo mais complexo e pesado na sua implementação, mas dentre os algoritmos apresentados, ele é o que demonstra melhor resultado. Existe uma falha que pode ocorrer tanto em paginação como em segmentação. Este problema é chamado de thrashing. Isto pode acontecer quando ocorre uma excessiva transferência de páginas ou segmentos entre a memória principal e a memória secundária. Isso pode ser resolvido aumentando o tamanho da memória principal ou corrigindo os parâmetros de gerência de memória. Parabéns! Chegamos ao fim de mais uma aula. Você aprendeu vários algoritmos de substituição de páginas e a importância para a gerência de memória. No simulador SOSIM, existem alguns exercícios de demonstração de gerência de memória, onde você pode ampliar o conhecimento testando estas situações. Em caso de dúvida, lembre-se de consultar o livro-texto e a web tutoria. Te vejo na próxima!